Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Coutinho, meu site é costagrandeadv.com.br e eu venho com vocês aqui hoje continuar a série Pandemia, que é o assunto em questão que nós todos estamos vivendo, né? Eu venho conversar a respeito da certidão de óbito e sobre o seguro de vida e a responsabilidade médica, sobre a declaração que é feita na certidão de óbito em relação ao Covid-19, né? O que vem acontecendo de forma prática é o paciente vai até o hospital, principalmente o idoso, isso ocorreu comigo, é um fato real, aconteceu há 2 dias atrás, e ele é sujeito, o paciente, o médico sujeita o paciente a alguns exames, exames de sangue, eletrocardiogramas e exames de tomografia pulmonar. Porém, o exame que certifica que a pessoa é ou não é portadora do vírus Covid, que daí a certeza médica, né, da declaração do óbito, né, em caso de falecimento, no primeiro momento ela não é feita. E tem acontecido uma coisa muito grave, porque o idoso, ele é uma pessoa um tanto quanto fragilizada. Não só o idoso, desculpa essa colocação, mas todo mundo nesse momento está vivendo uma situação de estresse, de nervoso, de receio, de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Até eu, por exemplo, poderia ir até o hospital nervosa, apresentando sintomas de gripe, coriza, febre e ficar nervosa, enfim, nem saber o que eu estou fazendo, porque você perde a noção do que é certo, do que é errado, né? Depende do comportamento de cada pessoa mediante as situações da vida, né? Cada ser humano reage de uma forma. Então, o que eles fazem? Fazem esses exames, aí o médico, inconsequentemente, isso aconteceu, isso é real, estava presente, isso é verdade, eu só não vou dar o nome aos bois, mas ele usa uma assinatura digital, que seria para tomar o remédio, cloroquina, porque não dá nem tempo de ver o que é. Ele simplesmente entrega para o paciente num iPad, né, que seria uma assinatura digital, e pede para que o paciente coloque o dedo, né, que seria a identificação dele, como se fosse aquela identificação que tem em alguns celulares, autorizando, digamos assim, a tomar um medicamento como a cloroquina, não se baseando no exame de saúde, porque não foi feito realmente um teste para que isso fosse certificado, né? Então, o que acontece? O que acontece na certidão, né? Na certidão de óbito, né? A certidão de óbito, ela é muito importante, mas tão importante quanto a nossa certidão de nascimento, né? Uma declara a vida e outra declara o fim da nossa vida, né? E desde 1973, aí o Ministério da Saúde instituiu uma forma para que ela seja feita. Ela não pode ser feita e preenchida de qualquer maneira, né? E ela tem dois objetivos, a certidão de óbito, né? O primeiro objetivo que ela tem é de certificar, agora eu vou até ler para vocês aqui. Ela tem o objetivo de coletar dados e serve como base de cálculos de estatísticas vitais e epidemiológicas. E o segundo caráter é o caráter jurídico, que é o caráter de registros públicos, que é muito sério isso, né? E tudo isso, todas essas informações que são geradas na certidão de óbito, ela é interligada com a Organização Mundial da Saúde. E aí lá eles vão traçar uma estatística sobre mortes, de doenças, enfim, para um propósito próprio que a nível nacional, que eu nem venho discutir isso porque eu não entro nesse mérito nesse vídeo, né? E eu venho dizer aqui em relação à declaração do médico nessa certidão de óbito.
Quanto ao médico também, existe um procedimento e forma que ele deve obedecer para preenchimento dessa certidão de óbito, né? Está previsto na resolução número 26 emitida pela... Não, desculpa, não é a resolução 26. Essa resolução, essa resolução número 26, ela diz o seguinte, que qualquer pessoa, independente de portar ou não o vírus do Covid, ele é declarado como se fosse suspeito de possuir o tal do vírus, né? Isso foi assinado dia 20 de março de 2020 pela Secretaria de Segurança Pública e gerou muitas discussões, muitos comentários a respeito e muita discussão. Mas a certidão de óbito, voltando naquele ponto, ela deve ser preenchida de uma forma pelo médico, né? Qual forma que ela deve ser preenchida? Ela deve ser preenchida com letra legível, ela tem que constar o código internacional da doença que ele declarar como causa-morte do falecimento do indivíduo. Tem um manual de procedimento que o médico tem que observar, né? Por quê? O médico ele é responsável pela declaração que ele emite na certidão de óbito. Isso quer dizer que ele fez um juramento quando ele era médico. Juramento de Hipócrates. Esse juramento diz que ele tem que defender a vida. Também ele tem que dizer a verdade. Ele tem que dizer qual é a morte. Como que o médico vai colocar numa certidão de óbito que alguém afirmar que alguém é portador de um vírus Covid, sendo que ele não é. Isso para mim é uma declaração falsa. E essa declaração falsa, o médico responde civilmente por essa declaração e criminalmente, porque são duas consequências em relação à declaração que ele tem. Isso é um ponto que eu tenho que falar. Quanto a... Nesse sentido também, o que aconteceu? Aí a Secretaria de Segurança Pública disse o seguinte, que olha, você, médico, pode fazer, pode declarar na certidão de óbito, né? Pode, né? Que a pessoa é suspeita do Covid. Mas ser suspeita não é ter certeza. E aí eu faço uma pergunta. Se a pessoa que é suspeita de Covid ou declarada com Covid, dizendo, não sei se é o seu nome técnico da doença, que isso eu não estudei. Geralmente ela está sendo cremada, né? Como que você vai fazer um exame pericial do corpo se já virou cinzas? Olha que grave. Como que você vai provar que está aí do outro lado, que algum parente seu, algum cliente seu, algum amigo seu morreu do coração e não respectivamente do Covid-19? Por quê? Porque você tem que provar o que isso implica em relação ao seguro de vida. Porque o seguro de vida não cobre casos fortuitos, que são situações imprevisíveis. Justamente essa que nós estamos vivendo. Ninguém consegue prever a pandemia, não é mesmo? Olha que grave esse assunto para o médico. Penso eu que o profissional do direito vai ter que manejar muito bem essas ferramentas em relação à certidão de óbito, em relação ao seguro de vida, em relação à responsabilidade médica, que se ele conseguir provar que o paciente, pelo quadro dele, não veio a falecer do vírus, e sim em consequência de uma outra doença que ele já possuía, o médico vai responder. Vai responder civilmente e criminalmente, porque se a pessoa não morreu de Covid, morreu de derrame, e ele colocou lá na certidão de óbito uma declaração falsa, isso é falsidade, né? Um crime de falsidade ideológica. É isso aí, acho que é crime de falsidade ideológica.
Então, e o pior, assim, que a apuração do médico, geralmente no direito médico, ela é forma subjetiva. O que é essa questão subjetiva, né? Como que se apura a responsabilidade subjetiva? É apurada através se houve culpa ou se não houve culpa do médico em relação à declaração falsa que consta na certidão de óbito. Se a Secretaria da Saúde obrigou o médico, de uma certa forma, a preencher um documento de ordem mundial, de efeitos jurídicos enormes para nós todos na sociedade, de uma forma não verdadeira, eu penso que a responsabilidade civil da Secretaria da Segurança, ela passa a ser objetiva. Isso quer dizer que ela responde independente de culpa, porque ela que impôs ao médico o deixar ou não deixar de obrigar a fazer daquela forma. Então ela vai responder. Eu acredito que a segurança pública, por um ato desse de pandemia, possa vir a responder mais tarde por essas questões aí. Em relação à responsabilidade médica, civil e criminal, ela vai ter que ser apurada, né? Só que é muito grave isso que está acontecendo. Está sendo feito aí no hospital arbitrariedade, sabe? Inclusive alguns planos de saúde estão com essa questão desse meio digital, que você não consegue nem verificar o que é, porque simplesmente você não tem acesso a uma cópia daquilo, e quando você coloca a sua digital, aquele meio digital, ele apaga, então você não consegue ler. Então você está naquela situação de fragilidade, você coloca seu dedo, o que é aquilo lá? O que é? Que documento que é aquele que você assinou? É um termo de consentimento? Um termo de consentimento você tem que saber o que está assinando. O termo de consentimento é essencial até para você fazer uma cirurgia. É gravíssimo isso. Então, tá, tem um monte de plano de saúde cumprindo metas de estatística de Covid por conta de alguns falecimentos na sua rede hospitalar, eu acredito que usando isso para dar medicamento para aquelas pessoas que são suspeitas, né, como no caso que aconteceu comigo, a prova, né, aconteceu, eu sou prova do que houve, sem ter certeza. E assim, o que eu fiz? Eu não tomei medicamento, porque eu não sei o que eu tenho. E como que o médico pode afirmar? Eu falei assim, doutor, o senhor está afirmando que eu sou portadora do Covid? Sim, ele olhou o eletrocardiograma, olhou o exame que foi feito no pulmão e falar para uma pessoa leiga, você é portadora de Covid, essa pessoa pode até morrer do coração, né? Porque eu entrei totalmente em pânico. Eu falei, tudo bem, doutor, mas o senhor não fez um exame de sangue PCR ou então aquele exame do cotonete que são feitos 2 dias seguidos para realmente atestar que você é o portador ou não, porque os outros exames podem dar um falso negativo e um falso positivo, esses que vão sair aí na farmácia, que eu também não aconselho ninguém a fazer isso, porque eu também não confio. Então, gente, eu venho só fazer um bate-papo um tanto quanto informal para vocês estarem se assegurando em relação a o que vem acontecendo hoje em dia, né, em relação à certidão de óbito e ao seguro de vida, porque eu penso que mais tarde o seguro de vida pode ser que não pague algum herdeiro, algum beneficiário, justificando aí o caso fortuito e a impossibilidade de se prever uma pandemia, baseando na declaração falsa de um médico, por conta de uma imposição legal da Secretaria da Saúde. Então, quer dizer, é tudo uma conexão, né? É tudo uma confusão. Então, como ninguém sabe o que fazer, estão tomando medidas que as implicações jurídicas futuramente ser muito grave. Imagina você cuidar da sua mãe, ou sua mãe ter um filho e a vida inteira pagar um seguro de vida, preocupado, talvez às vezes você tenha um filho deficiente, alguma coisa, e mais tarde seu filho não poder ter acesso ao benefício que seria o seguro de vida por conta de uma declaração.
numa certidão de óbito que não é verdadeira. Eu nesse momento só peço um pouco de atenção em relação aos médicos e para que eles tomem um pouco mais de cuidado e que aí eu fico até e que eles se conscientizem e quando eles se formaram fizeram um juramento. E esse juramento vale ainda e é muito importante. A profissão que olha para o outro, direito também olha para o outro. Tá bom? Então eu deixo aí um abraço. Se vocês gostaram, dá um like, né? Um joinha. Muito obrigada por todos. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Até mais.